Quem é vivo sempre aparece. Apareceram os margaridos que falaram mal, que Botafogo é pra ir, só não ia voltar nem o corpo, que era de 4 pra cima, que ia ser um esculacho, se justificando. Não, mas todo mundo achava isso, tudo mais. Olha aí, apareceram se rendendo ao fogão. O Mano colocou o Botafogo como, junto com o Flamengo, os melhores brasileiros aí que disputariam até chegar em grandes fases. Falou que umas quartas de final já é realidade. O Botafogo, longe seria uma semi. O Fluminense, longe é quartas. O Botafogo não, longe é semi. Quartas é realidade. Então, tiveram que se render ao fogão. Então, aí analisando o Botafogo Atlético de Madrid, junto com a equipe do Fechamento Sport TV, Denilson, Eric Faria, Rizek, Felipe Melo, Rafael Sobis Júnior, analisando o jogo, esse confronto que tem tudo para ser épico entre Atlético Madrid e Botafogo, valendo a vaga nas oitavas de final e também aí o primeiro lugar do grupo para as oitavas de final, para enfrentar um chaveamento até mais tranquilo, né? Pode pegar aí um Palmeiras se ficar em segundo, ou um Inter Miami, um Porto se ficar em segundo. Não, o Palmeiras se ficar em segundo, o Inter Miami ou um Porto aí, quem sabe, se ficar em primeiro. E vamos ver aí qual vai ser o destino do Fogão nas oitavas de final. Acho, tendo a concordar com o Mano, que pro Botafogo já está muito palpável as quartas de final. Mas vamos jogo a jogo, fase a fase, uma coisa de cada vez, rumo aí a classificação e depois buscar as quartas de final. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para a gente receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal, vídeos novos toda hora. Tem ainda muito conteúdo para entrar nesse canal aqui hoje, antes do jogo. Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Agora a gente vai falar do Botafogo, que vai viver um momento amanhã que pode ser da glória e pode ser de muito perigo também contra o Atlético de Madrid. O André Galindo traz as informações. E aí, fechamento, tudo massa, subindo 144 degraus, com um objetivo, mostrar na imagem do Flávio Henrique, para o fechamento, um cenário amplo desse estádio raiz da Copa do Mundo de Clubes, Rose Bowl, estádio do Tetra da Seleção em 94 e estádio da vitória inesquecível do campeão da América, 1-0 sobre o campeão da Europa, Botafogo 1-0 sobre o PSG. Alguns jogadores, no chamado D-1, que é como a FIFA chama, a véspera do jogo, vieram ao Rose Bowl e falaram sobre esse duelo contra o time de Madrid. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil contra uma grande equipe, mas a gente está bem concentrado, a gente trabalhou bastante, é o jogo da nossa vida. A gente vem falando que não adianta de nada a gente ter feito 2 grandes jogos se a gente não cumprir nosso papel nesse. Então esse se torna o mais difícil, o mais importante. A gente está muito unido, a gente está muito focado. Como eu falei, a gente sabe da qualidade da equipe deles, mas a gente sabe da nossa também. A gente entra para fazer um grande jogo e sair com o principal objetivo, que é a classificação. Mas a gente jogador também tranquilo. Nosso ambiente está bem leve em relação à empolgação. Desde quando acabou o jogo do PSG, a gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito difícil. Então a gente já se preparou muito para isso. Então a vitória, claro que você fica feliz, fica contente, mas a gente sabe que a gente precisa do jogo de amanhã, fazer um grande jogo para a gente poder estar no mata-mata. Um jogo muito difícil. Amanhã é para a gente chegar ainda não no topo, né? Mas para passar alguma parte difícil da montanha. Então é igual o Marlon Freitas falou lá no vestiário, ele foi muito feliz. Então Botafogo é para aquele que crê. Então a gente está acreditando muito nessa classificação, isso que é o mais importante. Os jogadores estão trabalhando muito forte, o Mister também está todo mundo só pensando nessa classificação, que é muito importante para a gente. E depois de uma atuação como foi a da quinta-feira, com aquela escalação que funcionou diante do PSG, o Renato Paiva deve repetir a equipe, ou seja, John no gol, na lateral direita Vitinho, na esquerda Alex Telles, Barbosa e Jair formando a dupla de zaga, e aí uma trinca de volantes, de marcadores no meio de campo, que foi a novidade diante do PSG, com a entrada de Alain ao lado de Gregory e do capitão Marlon Freitas. Savarino, camisa 10, criador, Arthur, camisa 7 de um lado, e à frente o Igor Jesus, artilheiro do Botafogo na temporada e também artilheiro do Botafogo na Copa de Clubes com 2 gols.
Amigos, então tomem nota, o aquecimento do Sport TV começa um tiquinho antes, mas a bola rola às 4 horas da tarde, hora oficial de Brasília, meio-dia, hora local, aqui no Rose Bowl, Atlético de Madrid e Botafogo, Botafogo e Atlético de Madrid, no verão do Hemisfério Norte. E fica a nossa torcida pelo Alvinegro. Eu volto com vocês. E esse Botafogo, hein, Dena? Cara, eu gostei da atitude do Botafogo nessa Copa do Mundo, porque existe uma narrativa de humildade dentro do vestiário, de entender que às vezes é importante você ter esse comprometimento que o maestro falou aqui, sem bola. A gente falou de uma evolução tática e física, né? O Botafogo está mostrando nessa Copa do Mundo que eles também sabem jogar sem bola. Quando o Galindo traz ali a prévia, né, maestro, do time, é o mesmo time que venceu o PSG. Então a estratégia deve ser a mesma, né? De ser um time reativo, né? Eu não sei se vai ser tão reativo como foi contra o PSG. Acho que tem possibilidade, inclusive, de jogar um pouco mais solto ofensivamente. Mas a pegada é aquela. O que jogou o Alan, o que jogou o Gregory, principalmente, naquele setor de meio campo que a gente sabe. O Marlon nem precisa porque ele é o homem que dirige um pouco aquele meio campo. Eu acho que é por isso que ele está mantendo. Principalmente porque o Arthur voltou a jogar aquela bola que a gente viu jogar no Bragantino e jogar no Palmeiras. O Igor Jesus recuperando a forma, né, de que ele jogou e que levou, inclusive, para a seleção brasileira. Acho que amanhã vai ser um jogo diferente daquele que foi com o PSG, com o Botafogo jogando um pouco mais solto. Pode até que seja um jogo reativo, mas não tão reativo como foi contra o PSG. Esperar, sobe, desse Botafogo para esse jogo contra o Atlético? Primeiramente, pés no chão, né? Porque o Botafogo teve uma das maiores vitórias da sua história. E tem um grande adversário. Eu brinco muito com os meus amigos que o Atlético de Madrid é o Palmeiras, mesmo estilo. O treinador há muito tempo, o time que pega muito, é um time com estilo bem sul-americano. Eu acho que vai ter um estilo meio Libertadores esse jogo. Eu acho que o Botafogo vai se soltar um pouquinho mais, mas ele tem que ter muito cuidado, porque ele subiu o sarrafo dele mesmo, né? A régua subiu e o Botafogo ele tem que tentar fazer, no mínimo, é loucura falar isso, mas no mínimo um jogo igual que ele fez contra o Paris. Rizek, o Botafogo, será que vai ter esse mesmo comportamento que eles tiveram contra o PSG, de fechar a casinha e jogar por uma bola? Que deu certo contra o PSG. Ô, Dena, se tiver, não tem jogo, né? Que o Atlético do Simeone não passa do meio campo, como é que faz? E aí? E é o treinador mais bem pago do mundo, para jogar sempre do meio campo para trás, o Simeone. Eu vi muita gente criticando o Botafogo porque jogou na defesa, porque fez linha de 5, linha de 6. Quando o Mourinho fazia isso, estacionou um ônibus, era exaltado o Mourinho na Europa, maravilhoso. O Renato Paiva fez o que tinha que fazer. Ele sabe que o PSG é uma força ofensiva, é um futebol exuberante. O Atlético tentou fazer isso com um elenco bilionário, levou 4. O Simeone é acostumado a esse tipo de jogo. Então, se amanhã o Renato Paiva fizer a mesma coisa e o Botafogo empatar ou vencer, parabéns, Renato Paiva, parabéns, Botafogo. Isso aqui é uma competição. Você tem que derrotar o seu adversário. A melhor estratégia que você puder ver pro seu time e aplicar e ela dar certo, você sai vencedor. Cara, o Botafogo, assim, as pessoas parecem que estão em outro planeta. O Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain, cara. Sim, um time que foi exaltado por todo mundo de melhor futebol, o mais vencedor, e ganhou sem dar uma porrada, sem catimbar, sem ficar só na retranca o tempo inteiro. O Savarino perdeu uma chance de cabeça que era 2-0. O John não teve que fazer nenhum milagre. O John não fez nenhum milagre. Então, assim, se o Botafogo fizer a mesma coisa contra o Atlético de Madrid, parabéns, Renato Paiva, cara. Não, e insisto nisso. O Atlético tentou se defender contra o PSG. Tentou. De um jeito muito mais radical que o Botafogo, porque nem passou do meio campo, levou 4 gols. O Botafogo se defendeu melhor e ainda levou mais perigo do que o Simeone com um elenco bilionário. Então, assim, eu critico muito. Botou a cavalaria inteira no segundo tempo. A postura do Simeone contra o PSG e elogio muito a do Botafogo. Mas nesse caso desse jogo, assim, do Atlético de Madrid, eu vi entrevistas dos atletas do Atlético de Madrid reclamando que estava doendo a unha de tanto calor. A intensidade foi baixíssima. E o Atlético de Madrid é um time que tem intensidade, é um time que marca. Mas tava calor pros dois, né? E foi 4-0. Tava calor pros dois, mas no caso, quem tem a posse de bola, de fato, eles não têm. Qual é a força do Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid ganhou Europa League, o Atlético de Madrid chegou em final de Champions League, ganhou La Liga, e a força deles era a pegada. É a pegada do seu treinador, do Simeone, que dá carrinho
Mesmo sendo treinador, o cara vai lá e dá carrinho, chama a torcida. Então, Depô no time, a gente conhece. Exatamente. Então, assim, o Atlético de Madrid não se comportou como Atlético de Madrid. E muito disso pelo calor também. Agora, tirar mérito do Botafogo, que somente defendeu e como fez... se fosse fácil defender contra o Paris, contra né? o Paris Saint-Germain, bem elogiado pelo treinador. Não, isso mostrou realmente que o Brasil está crescendo muito, porque antes era o futebol tic-tac, futebol magia, hoje sabe marcar também. O duelo decisivo vai enfrentar o Atlético de Madrid. Mais informações ao vivo no nosso intervalo campeão com a Sofia Miranda. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem com você, com o Lédio, com o Rick, todo mundo que está acompanhando o Sport TV e a nossa programação. Eu tô aqui em Santa Bárbara, um sol bastante quente. O Botafogo acabou de fazer o último treino antes de enfrentar o Atlético de Madrid. A gente vem trazendo ao longo da nossa programação a situação do Botafogo no grupo. O Botafogo é o líder com 6 pontos, tem 2 vitórias e pode se classificar para as oitavas, vencendo, empatando ou até mesmo perdendo por até 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid. Mas é claro que o técnico Renato Paiva e os jogadores não querem que isso aconteça, querem que o Botafogo termine a primeira fase com 100% de aproveitamento. O técnico Renato Paiva já frisou que essa competição é uma competição de tiro curto que não dá margem para erros. Ele quer os jogadores empenhados, muito empenhados, nesse jogo contra o Atlético de Madrid. O Renato que também disse aquela frase, que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. E aí o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. E agora, quem é o favorito? Botafogo, o Atlético de Madrid? Será que já mudaram a visão das pessoas, Paulo? Eu volto com você. É uma boa questão, Sofia. Valeu. Nosso time de repórteres dando show também em terras norte-americanas com as informações, principalmente, né, de cada um dos participantes brasileiros que vão fazendo bonito demais. Quem é o melhor brasileiro para você? De verdade, pela bola apresentada até agora, eu fico entre Flamengo e Botafogo, Benja. Para mim, é a maior vitória da história do Botafogo e o resultado mais improvável que eu lembre da história do futebol. Porque pegou o melhor time da atualidade. Não, isso é verdade. Talvez, eu estou na dúvida entre o Inter de 2006, que pegou o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona perdeu a final daquele Mundial, e esse jogo. Porque o Flamengo ganhar do Chelsea surpreendeu. Ô, gente, o time do Flamengo é espetacular. Sim. E eu não acho esse time do Chelsea espetacular. Sim. Não estou tirando o mérito. Para mim, esse time do Flamengo é melhor que o time do Chelsea. Esse, pra mim é melhor. Quando começou o Mundial eu não achava, mas o agora Chelsea... tá. Então, é momento, que nem você vê a fase mata-mata do Paris Saint-Germain durante a Champions, o número de gols que eles têm na temporada e vendo, tipo, a melhor defesa que foi a Inter de Milão na Champions, tomar 5, aí você fala assim, pô, o que você tem que fazer? E você vê o que o Botafogo faz 1-0, segura o resultado até o final, espetacular. Espetacular. É isso que eu tô falando, também achei Botafogo e Paris Saint-Germain espetacular, velho. Jogaram muito. Agora ontem o Fluminense jogou bem, jogou legal, eu assisti o jogo. Mas ganhou de um time da Coreia. Não, mas jogou bem naquelas, Benji. O Fluminense, ele começou a encorpar realmente depois do empate lá naquele gol do Nonato. Mas é um time que vai pro jogo, né? Então, mas tomou uma virada numa situação improvável e tava tendo dificuldade no jogo até o empate. Eu vou fazer uma crítica, então, aqui já pro jogo de ontem. Acho que pra mim quem errou foi o Renato. Pra mim o Renato joga bem. Os caras que mudaram o jogo, o quê? Não, começou mal. Eu acho que ele começou mal, porque ele joga bem contra o Borussia, com uma equipe, com uma forma de jogar, vai jogar contra o Sam, muda bastante a equipe. Aí quando ele volta com o Nonato, Keno, até o Everaldo, quando entra, apesar que a torcida pegando no pé dele, mas eu acho que quando ele bota o Everaldo, ele tira o Ganso, ele perde o meio de campo. Quando ele bota o Nonato, aí muda a partida, é onde ele empata. Também tinham criticado o Felipe Luiz quando ele tirou a Arrascaeta contra o Chelsea. Aí ele botou o menino lá, como que chama, o que fez o gol? Como que chama, Edinho? Washington, Washington? Não vou lembrar o nome dele. Wellington, Ian. Ô, Edinho, qual que é o nome do menino lá? Mas aí, criticaram na hora. Fez o gol. Terceiro gol. Criticou na hora porque é um jogador chave do Flamengo, a Arrascaeta. Eu vou dizer um negócio pra você, ó. Palmeiras está jogando muita bola. Treinador português. O Felipe Luiz
Já falei várias vezes, é brasileiro, mas futebolisticamente é totalmente europeu. É brasileiro. Tá? O técnico do Botafogo. Pô, não tira o mérito dele ser brasileiro, pô. Mas eu não tô tirando o mérito, mas é um cara que foi embora daqui com quantos anos e voltou em fim de carreira. Mas ele é brasileiro. A cultura do Felipe Luiz é europeia, ele é brasileiro. É brasileiro. Mas futebolisticamente ele é muito mais europeu que brasileiro. O técnico do Botafogo é o Renato Paiva, português. Cara, eu adoraria ver o Fluminense indo longe por causa do Renato Gaúcho. O Renato é o brasileiro, entendeu? O Renato é um cara que já foi duramente criticado. Porque ele quer jogar futebol, porque ele gosta de praia, porque ele não estuda futebol. Cara, eu adoraria ver esse time do Fluminense ir longe por causa do Renato Gaúcho. Falando sério. Eu sou muito fã do Renato Gaúcho. Ia ser um bem pro futebol brasileiro ver o Renato Gaúcho indo longe com o Fluminense. Mas, ô Benja, o ir longe num Mundial desse daí, eu acho que é um pouco complexo, porque o negócio é o seguinte, vamos lá. O que é ir longe, né? Exato, porque eu acho que tem quatro times. Quartas de final é longe? Eu acho que pro time do Fluminense vamos por expectativa. Pro Fluminense, o que é ir longe? Eu acho que quartas de final pro Fluminense é muito longe. E o Botafogo é o quê? Eu acho que pro Botafogo, agora, diante do que eles construíram até psicologicamente, quartas de final já é uma realidade. Não é ir longe? Eu acho que pro Botafogo então, hoje é realidade. Longe que é semifinal? Eu acho que ir longe pro Botafogo não hoje dá é uma pro Botafogo ir pra final? Você acha impossível? Cara, vou te falar, Benja. Eu achava que era impossível o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain. E ganhou. Também. Sabe por quê? Benja, o Paris Saint-Germain meteu 4 na Inter de Milão na final do torneio. Meteu 5 na Inter. Ganhou de 4 do Atlético de Madrid na estreia. Desculpa, mano, é o Wallace Ian. Wallace Ian. Menino do Flamengo. Parabéns pra ele, puta personalidade. Então, Benja, por exemplo, o Paris Saint-Germain goleou na final da Champions, goleou na estreia do Mundial. E diante do que o Botafogo apresentou contra o Seattle, o Botafogo fez 2-0, Benja, tomou um gol. E se não fosse o John, tinha cedido empate no final da partida. Então eu falei, porra, o Paris Saint-Germain vai amassar o Botafogo. E a torcida do Botafogo ficou bravinha comigo. Falando do Botafogo. Explica o que é amassar pra ele entender, né? Pois é, mas eu achei de verdade, Benja, que o Botafogo não teria time pra ganhar do Paris Saint-Germain. E no campo provou que tem. O Paris Saint-Germain, eu não acho também, como muitos falam, mas o Paris Saint-Germain não jogou sério. É claro que o europeu, Benja, ele não trata esse Mundial com 100% de foco como ele trata uma Champions League, isso é evidente. Mas o Paris Saint-Germain jogou para ganhar do Botafogo. Tanto que manteve aí os bons jogadores, inclusive Vitinha jogou o jogo inteiro, você tem lá o Doué, você tem o Kvaratskhelia lá, enfim. Jogou todo mundo lá, poupou 4 no começo lá, mas é natural, porque os times europeus estão em final de temporada. Isso não quer dizer que eles não tenham jogado para vencer o Botafogo. Tentaram e não conseguiram. Mas vamos lá, Benja, para mim tem 4 times hoje nesse Mundial que estão muito acima da média do restante. É o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Bayern e o City. São os 4. É claro que a gente poderia falar de Barcelona e Liverpool, só que eles não estão nesse Mundial. Então, ponto, são os 4. Eu acho que o segundo nível, essa prateleira, Benjamin, tá lá Borussia, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus, enfim. E eu acho que os brasileiros, Benja, que a princípio, para mim, teriam um time para brigar no terceiro escalão, que era contra Porto, contra Benfica, contra o Salzburg, eu achei que os brasileiros chegariam para brigar com esses caras de igual para igual. Os brasileiros estão provando que estão brigando na segunda prateleira. Não estão brigando ainda na primeira, por mais que o Botafogo tenha vencido o Paris Saint-Germain, mas eu acho que esses 4 que eu citei... Oi? Foi um acaso? Eu acho que se jogarem 10, pode ser que perca 9, mas essa ganhou. Essa ganhou. Eu continuo preferindo, mesmo com a vitória do Botafogo, se você tiver que escolher um elenco para ter, você prefere do Botafogo ou do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, para mim, hoje, é o melhor time do planeta. Claro que é, mas perdeu do Botafogo, é fácil. Disparado. Hoje. Por isso que eu falei, pra mim, que a vitória do Botafogo, pra mim, é a maior vitória da história do Botafogo. Então, mas quando a gente fala isso, dá a impressão que você tá desmerecendo o Botafogo. Não é isso, é constatar um fato. Não tô desmerecendo o Botafogo, a gente tá elogiando o Botafogo. Ganhou isso do melhor valoriza time do ainda planeta. mais. E vou te falar, mesmo que o Botafogo não ganhe o Mundial, Benjamin, essa vitória contra o Paris Saint-Germain valeu um título pros caras. E é fato, valeu a ida pro Mundial. Porque o Michel, beleza, não vai ganhar o título? Sei lá, pode ser que aconteça de ganhar também, porque eu já não falo mais nada contra o Botafogo. Tudo que eu tenho que falar contra o Botafogo tá dando errado. Pode ser que ganhe? Pode, mas é muito difícil. Mas mesmo que não vença, cara, eu acho que esse jogo foi emblemático pro Botafogo. Ô, Michel, foi emblemático. Os europeus vêm dessa primeira rodada, vendo essas coisas. Será que os caras falam assim, bom, chega? Não, isso... Galera, então, você tocou no... isso que eu vou... Chega, gente. Já que estamos aqui, vamos jogar pra ganhar. Vamos lá, a gente... A Inter tomaram uma sufoco. Competição que dura... A Inter tomou um sufoco. Durawa. Então, isso é um ponto bem legal, porque
você vê, ainda mais com a mídia, aí o nego fala assim, porque a gente não vai dar bola para que a mídia tá falando, isso e aquilo, só que aí tem a mídia, tem o torcedor que vai começar a cobrar, vendo os resultados do time. Então, assim, eu acho que agora vendo que os times sul-americanos e os times que talvez tecnicamente abaixo desses times europeus estão fazendo nesse começo do Mundial, pode ser que daqui para frente a coisa mude. Porque quando você vê aí o Botafogo, Fluminense, vou falar dos times brasileiros, Palmeiras, enfim, todos os brasileiros aí fazendo o que estão fazendo, brigando para ser primeiro de grupo. Mas o Michel, sinceramente, não vai mudar. Eu sou igual o Mano que tem medo de virar meme. O Mano tá cheio de... Muda porque eu tenho medo de virar meme? Você viu ontem quando a Inter... Você viu ontem quando a Inter de Milão fez o segundo gol? No finalzinho? Nego comemorando? Que nem louco. Mas eu vou te falar, pra mim, o Botafogo... Desesperado pra fazer o Botafogo segundo. vai ter a maior dificuldade do mundo agora contra o Atlético de Madrid. O Botafogo foi jogar contra o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time que joga. O Paris Saint-Germain vai pro jogo. Por quê? Vou te explicar. O Botafogo jogou lá atrás, espetacular. Soube se defender, sensacional. Só que agora pega um time que não é um time que sai pro jogo. É um time, pelo contrário, é um time mais... Azar do Atlético. O Botafogo joga pelo empate pra classificar. Mas o Botafogo joga assim, só se defendendo? Não, lógico que não. Mas pegou um time que vai pro jogo. O Botafogo mudou o estilo de jogo dele. Não, mas você não tá entendendo. O Botafogo joga pelo empate. O Botafogo não é obrigado a se expor. Quem tem que se expor, inclusive, pra ganhar de 3-0 do Botafogo é o Atlético. Porque no saldo, Benja... É impossível o Atlético de Madrid fazer 3-0 no Botafogo? Eu acho que é, porque, inclusive, até pelo regulamento, Benja, o Atlético deveria ganhar de 2 do Botafogo pra empatar o saldo e aí valer o confronto direto. Porém, eu estava ouvindo aí o pessoal comentar a respeito do critério de desempate no Mundial. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se empatar tudo, aí vai para o saldo de gol. O saldo de gol, eles iam descartar o Seattle, que também faz parte do grupo, para valer o confronto direto aí entre os 3 que estão brigando por 2 vagas. Se empatar em número de pontos ali os 6. 6 Paris Saint-Germain, 6 Botafogo e 6 Atlético de Madrid. Aí eles fariam um confronto direto entre os 3 para poder valer o saldo de gol. Tudo bem que o Flamengo ganhou bem do Chelsea, mas não dá para comparar em termos técnicos. Hoje o Chelsea... É tipo, vai que dá? Exato. É o feio confiante, entendeu? O Michel Bastos do Vila Mix. Lembra quando ele ia? Se liga. Chegava lá confiantão, mano, passava o rodo. O Vila Mix não me pegou, não. O Michel Bastos falava, eu não quero saber quem jogou água, eu vou passar o rodo. Ele falava, era a frase dele. Que legal. E Benja, na boa, eu acho que o Botafogo ele trouxe para os brasileiros uma confiança que até então nem a própria mídia brasileira estava tratando dessa forma. Por mais que tenham me criticado muito na internet, que eu falei que o Paris Saint-Germain ia ganhar de 8 do Botafogo lá na Arena SBT, mas cara, todo mundo que pensa razoavelmente a respeito de futebol e entende de futebol, podia não ser 8, mas pensava que o Botafogo ia tomar uns 4. Não, mas a maioria. Óbvio, só que a maioria não tem personalidade de falar. Eu não vi ninguém falar que o Botafogo vai ganhar. Porque agora é fácil, todo mundo é o Botafogo, é tempo de Botafogo, é tempo do Botafogo escambau. Ninguém falava antes do jogo que era tempo de Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Aí depois que os caras querem me lacrar, que eu vou dizer um negócio pra você. É que você chutou alto, né? Você meteu 8. Ué, mas se ganharam de 4, ganharam de 5, dos 2 adversários diretos lá. Pô, tá de brincadeira. Se os caras meteram 5 numa final de Champions na Inter de Milão. Meteram 4 na estreia do Mundial no Atlético. Era tão impossível falar o que eu falei. Aí por que você tá... Então, 9 gols marcados e 0 sofridos. E outra, pra vocês estão me lacrando, tô adubando um latifúndio. Aí você achou que ia meter 8 no Botafogo porque meteu 5. Beleza, não tem problema. Então por que o Botafogo agora não pode fazer a mesma coisa com o Atlético de Madrid? Eu falei que não pode. É que eu olhei pelo lado do Atlético agora. Lógico que pode. O do Atlético aí capenga também, mano. Eu olhei pelo lado do Atlético de Madrid. Eu só acho o seguinte, ó. Eu apostaria que não toma 3 do Atlético nem a pau. Também depois acho. Que jogou contra não sei, cara. Eu não sei. O futebol tá muito imprevisível. Mas, o Botafogo tá com um bagulho agora que você falou, futebol é o momento. O momento hoje, eu não aposto. E eu acho que do mesmo jeito, que eu esteja errado. Do mesmo jeito que vocês estão olhando o lado e falam, que legal, o Botafogo abriu as portas, todo mundo falou, pode acreditar que dá. Eu também acho que os europeus devem ter falado agora. Falaram, gente, ou a gente joga sério com os caras aí, ou nós vamos se ferrar. Então, eu não acredito que... Espero estar errado. Eu quero que eu adoraria ver 2 brasileiros na final. Pra mim é maravilhoso. Mas você acredita, vendo esse começo aí, algum time brasileiro na final? Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Não acredita? Não. Você acredita?
Também não. Você acredita? Na final não, Benja. Justamente pela qualidade dos 4 que eu citei lá. O Bayern, o City, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. A hora que afunilar e apertar, o negócio muda. Eu acho que na hora que apertar o botão... Agora, tem um detalhe que eu lembrei agora. Os 4 brasileiros são líderes. Então, mas o Botafogo ferrou o Palmeiras. Botafogo ferrou o Palmeiras. Se o Paris Saint-Germain terminar em segundo, E possivelmente vai terminar, Benja, porque o Botafogo... E o Palmeiras não pode ganhar do Paris Saint-Germain? Não, pode, mas é a mesma proporção do Botafogo, Porque Benja. tecnicamente o time do Palmeiras é melhor que o do Botafogo hoje. Então, mas a questão é o foco, gente. O Palmeiras até agora, no Mundial, Benja, ele não conseguiu jogar o que o Botafogo jogou. Responda. O Palmeiras pode ganhar do Paris Saint-Germain? Pode, porque o futebol pode acontecer tudo, Você já Benja. mudou, tá vendo? Não, mas aí que tá. Até antes de comer, ó, vamos... Mas é isso que eu tô falando. Futebol, você acabou de falar futebol. Sim, mas, gente, eu não acho que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar aí. Esse time do Paris Saint-Germain é espetacular. Não, mas eu ainda acho. Eles são pesados. Se jogar 10 partidas com o Botafogo vai ganhar essa, pode ser que perca 9. Mas o Palmeiras, Benja, vamos lá. Se a gente for analisar aqui o que jogou até agora, o Palmeiras na estreia com o Porto jogou melhor que o Porto, poderia ter vencido, não venceu. O Palmeiras com o Awali, Benja, até sair aquele gol contra do cara, o jogo estava muito difícil pro Palmeiras, e o Palmeiras ele tinha perdido um gol com o Estevão lá, no começo do primeiro tempo, mas não estava jogando bem. O Palmeiras nesse Mundial, Benji, ele não foi testado ainda. E esse é um grande problema. Porque quando você for testado, principalmente, imagina, você vai ser testado contra o Paris Saint-Germain, pode ser que as coisas não aconteçam. Eu falo pra você, se pegar o Paris é 95-5. Mas cara. Os torcedores ficam bravos quando a gente fala isso, Benji, mas se fosse qualquer outro clube, seria a mesma coisa. Sabe que é engraçado, né? Que os caras são clubista. Essa semana foi um xingamento atrás do outro, né? Mas é engraçado que os caras que xingam é o mesmo cara que falou vai ser 8-0 pro Paris Saint-Germain, vai ser 10-0, né? Mas isso faz parte. E o próprio torcedor do Botafogo não acreditava nessa vitória. Vamos parar de... Quem é pra você? Quem é o melhor brasileiro? Flamengo. Ainda o Flamengo pra mim. Flamengo. Puta, mas aquele La Plata joga, hein? O que esse cara jogou, cara. Pra mim, Flamengo. Quem é o melhor brasileiro pra você? De verdade, pela bola apresentada até agora, eu fico entre Flamengo e Botafogo, Benja. O Fluminense, tudo bem, jogou bem lá contra o Borussia e tudo mais, mas eu acho que o que o Botafogo fez, Benja, é um negócio que dá um up no psicológico, que é animal, cara. É animal. O Flamengo, ele tem mais time, tecnicamente, se a gente for comparar com o Botafogo, tem mais time. Mas eu acho que, cara, tudo bem, venceu o Chelsea, o Corinthians também venceu o Chelsea lá em 2012 e tudo mais, mas aquele Chelsea de 2012 não era tão forte como esse Paris Saint-Germain de hoje. Não era. Não, mano. Aquele Chelsea lá de 2012 não era tão forte. Já te falei a semana pra você. Pra mim, esse time do Paris Saint-Germain de hoje, esse que ganhou a Champions League, tem um futebol tão bonito, tão forte, igual o Barcelona que eu vi aí recentemente, aquele Barcelona do tic-tac lá. É que aquele Barcelona era mais genial, né? Tinha Messi, tinha Iniesta, tinha Xavi. Mas o futebol, do jeito que os caras jogaram essa Champions League, mas vamos lá, é de outro planeta, cara. Não, qual que é o time? Muito, né? Aquele Chelsea... O time que ganhou, o time do Corinthians ganhou do Chelsea é melhor que o time do Flamengo? Aquele time do Corinthians eu acho que era no contexto. Não tecnicamente, se você fizer, não, mas é que tá, vamos lá. Se você fizer o jogador com jogador... O jogador é Flamengo, taticamente. Sim, aquele time exatamente, você tem que analisar o que produziu o time. O time do Flamengo é ruim taticamente. Não, ninguém falou isso. Não é isso, Michel, mas aquele time do Corinthians, ele tomava pouquíssimos gols, o time do Flamengo de vez em quando é um time vulnerável na parte defensiva, aquele time do Corinthians era mais homogêneo. É que se você pegar no mano a mano, no tete a tete, vai dar Flamengo, tecnicamente falando. É o que o Ben já comparou entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Você pode comparar tecnicamente, você vai falar o Barcelona ganha de goleada do Paris Saint-Germain. Mas o que está produzindo em campo, o Paris Saint-Germain joga um futebol tão convincente quanto. Era um futebol tão forte igual aquele, tão vistoso igual aquele. Não vai, agora, você pegar o time que tinha Xavi, Iniesta, Messi, não dá. Não dá. Óbvio que não dá. Aquele time do Barcelona é animal, um dos melhores da história. Agora, esse Paris Saint-Germain de hoje é 1000 vezes melhor que o Chelsea que o Corinthians ganhou em 2012. Eu falei. 1000 vezes melhor. Eu falei. O Corinthians pegasse esse Paris Saint-Germain do jeito que joga, não ganha. Tomava sacola. Qualquer time brasileiro, Benja, tem que dar muita sorte, claro, aliada à competência também. Porque eu vou te falar, Benja, se a gente fizer um comparativo do Corinthians contra o Chelsea, o Corinthians também foi melhor que o Chelsea, porém, o Corinthians tomou um sufoco.
O Cássio fez pelo menos 3 milagres naquele jogo. O São Paulo contra o Liverpool. O São Paulo foi mais competente? Foi. Mas não se esqueçam, o Rogério Ceni foi o cara do jogo e o Liverpool teve 3 gols anulados numa época que não tinha VAR. E os 3 gols foram bem anulados. Ou seja, tomou sufoco também. O Botafogo, Benja, ele não tomou sufoco do Paris Saint-Germain. As melhores chances do Paris Saint-Germain foram chutes de fora da área, que também não levaram tanto perigo assim. Porque o Botafogo não deixou o Paris Saint-Germain jogar. Não, a Inter de Então Milão, a postura do Botafogo, Benjamin, foi exemplar. A Inter de Milão na final da Champions era uma coisa até surpreendente. Eu tava lá, você viu um time... 20 minutos estava 2-0 pro PSG e você viu o time da Inter de Milão perdido em campo. Não, os caras ficaram em estado de choque. Até que a gente falava lá no campo, falava, acho que no intervalo aí a Inter vai vir pra cima. Nada, era pra tomar 8. Eu achei que a Inter venceria. Mas era um nível tão, não deixou mas era um nível tão alto tecnicamente que você não tem como não se perder, não tem nem pra onde correr. Porque isso cara, mas é uma Inter de Milão. Tudo bem, mas o que o Paris fez naquele jogo é surreal. Bem, já não pode. Eu nunca tinha. Fazia tempo que eu não via, não sei se eu vi um time fazendo 3, 4 e marcando pressão da forma que fez contra a Inter de Milão. É loucura. Tipo, 90 minutos. Tipo, se você for ver lá, um Dembélé deve ter corrido, sei lá, 12, 13 quilômetros numa partida que ele meteu 5. E o Vitinho, que normalmente, quando você mete 3, 4, você tira o pé, você corre menos, você dá uma... Não, os caras... E o Vitinho e o Nuno Mendes... Esse Nuno Mendes, pra mim, é o maior lateral esquerdo do mundo hoje. Tá jogando muito. Hoje o Vratskelia lá tá jogando muito. Doué tá jogando muito. Não, o time do Paris Saint-Germain é animal, Eu já tô cara. achando esse Doué meio perna. Já tô jogando meio perninha já. O último jogo que passar muito pé em cima da bola, fazer muita graça, já os negros vai pegar ele. E quando é brasileiro que faz, você... Ai, que lindo, futebol brasileiro é isso. O Vinícius Júnior fazendo, você passa pano. Te catar também, ó. Tem que fazer toda hora, meu filho. O Vinícius Júnior tá jogando nada. O Vinícius Júnior aparece hoje muito mais, Benjamin, por reclamações hora. Do que pela bola apresentada. Mas se fala isso, vão falar, você tá criticando porque ele levanta uma bandeira, não sei o quê. É fato, Benja. O Vinícius Júnior hoje é um jogador que tem muito potencial, mas que não tá jogando bem. Mas quando você fala isso, meu Deus, eu quero lacrar. Você viu que o Yamal tá aqui em São Paulo passando férias? Tá no Rio. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.